continuando, a leitura do Evangelho será feita por Francisco. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E que esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Evangelho de Mateus, versículos 25 a 31 a 46. Capítulo 25, versículos 31 a 46. Boa noite. E hoje, o tema da palestra, será perdão. Vai ser ministrada por nosso irmão, colaborador da casa, Leonardo Novaes. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, com muita alegria que nós retornamos a essa casa espírita para falarmos um pouco a respeito dos temas que envolvem a doutrina espírita, dos temas que envolvem o bom comportamento humano e que possam nos trazer um pouco de reflexão na noite de hoje. Hoje, especificamente, vamos falar um pouco a respeito do perdão. Uma palavra pequena, mas que encerra uma grandeza e uma dificuldade para ser exercida. Nós, como espíritas,
costumamos pensar, ou devemos pensar, muito a respeito do perdão. E hoje eu quero que nós pensemos um pouco mais a respeito do perdão. E devo dizer que, normalmente, quando nós falamos do perdão, nós pensamos no quanto nós devemos perdoar. É isso que nós pensamos normalmente ou não? É. Mas aí nós precisamos parar para fazer uma reflexão se é apenas isso. E olha que esse apenas já não é pouca coisa. Mas se é apenas isso que envolve para nós espíritas o perdão. Porque se nós pensarmos, meus irmãos, que a importância é trabalhar esse desejo sincero de perdoar. Mas se eu quero trabalhar esse desejo sincero, e isso é muito válido, eu estou admitindo que o meu irmão errou comigo. E reconhecendo que esse irmão, assim como nós, é imperfeito, nós devemos perdoá-lo. Mas a prática do perdão envolve nos colocarmos na outra posição, na outra situação. A situação em que nós erramos. E a partir do momento em que nós erramos, nós vamos entender a necessidade não apenas de aprender a perdoar, mas também de pedir perdão. E olha que pedir perdão não é fácil. Especialmente nos dias de hoje, em que nós vemos qualquer opinião contrária à nossa, gerar por vezes uma desavença desproporcional. Pessoas brigando, rompendo relacionamentos, se agredindo verbal ou até mesmo fisicamente por uma discussão a respeito de time de futebol, por exemplo. Ou a respeito de políticos. E esse é um tema que vai renascer agora porque nos aproximamos de mais uma eleição. Que deve ser, sim, um exercício democrático, mas não um motivo de desavença, pela mera divergência de opiniões. Religião. Há pessoas que discutem e querem impor a sua religião como a correta. Há quem ache justificável, inclusive, matar em nome da sua religião. E aí eu pergunto, meus irmãos, que religião é essa? Será que o problema é a religião ou somos nós? Então, falar de perdão é falar de libertação da alma. É falar da capacidade de seguir em frente sem carregar o peso do ressentimento, da mágoa e da revolta. O perdão é uma via de mão dupla. Se eu erro, por exemplo, eu peço perdão. Mas alguém pode chegar para mim e dizer, mas ele não vai aceitar o seu perdão nunca. E aí o que é que nós faremos? Vamos deixar de pedir perdão? Vamos carregar esse peso até quando em nossas vidas? E aí entra a mão dupla do perdão. Eu escolho tirar esse peso das costas. Eu escolho pedir perdão de forma sincera. A outra parte vai escolher
carregar esse peso da mágoa, do ressentimento, ou também se livrar dele. Perdoar ou não perdoar. Está ao nosso alcance a decisão que vai ser tomada pelo nosso irmão? Não. O que está ao nosso alcance é a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. Então nós escolheremos, ou devemos escolher, nos livrar desse peso. E pedir sinceramente para que o nosso irmão também faça a mesma escolha. É compreender que o perdão não beneficia apenas quem errou, mas principalmente quem decide perdoar. Quem perdoa, tira de dentro de si essa mágoa, esse ressentimento. Porque cada vez que esse ressentimento, essa mágoa vem à tona, relembrando um fato do passado, a pessoa revive todos aqueles sentimentos. Ou seja, não basta sofrer, tem que ressofrer. Sofrer mais de uma vez, sofrer várias vezes, seguir sofrendo ao longo da existência. Essa é uma decisão nossa, seguir sofrendo ou seguir em frente. Temos exemplo maior de sofrimento do que o que passou Jesus? Sem nada ter feito para merecer padecer daquela forma. Mas o nosso modelo e guia foi esse exemplo que a humanidade conheceu. E o que é que ele nos ensinou? A guardar ressentimento? Não. Nos ensinou o caminho da reconciliação, da misericórdia e do amor. De que forma? Mesmo crucificado, humilhado e ferido, pronunciou as palavras que nós nos lembramos tão bem e que mostram que ele não apenas recomendou, ele viveu o perdão. Que palavras que nós tão bem conhecemos? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Um espírito que teria todos os motivos para se indignar com o tratamento que lhe foi dado, com a crueldade que lhe foi imposta. Mas ele chega no ápice do seu sofrimento com o pensamento de quê? De perdão. Mas Jesus é um espírito iluminado. Sim. E nós devemos tê-lo como o nosso destino, o nosso modelo, aquilo que nós devemos perseguir e seguir para nos tornarmos perfeitos. E não tenhamos dúvida, seremos perfeitos. A doutrina espírita nos traz isso. Nós chegaremos à perfeição. Não ao nível de perfeição absoluta, porque isso é reservado a Deus, mas na perfeição que nos cabe enquanto espíritos imperfeitos que somos, nesse caminho do progresso, chegaremos todos lá. E como a nossa irmã bem trouxe na nossa prece inicial, a prece que Jesus nos ensinou, uma prece simples, porém muito profunda. Muito profunda a partir do momento em que nós nos dispomos a entender, não apenas pronunciar, mas entender o Pai Nosso. O Pai Nosso bem entendido é de uma beleza fantástica. E aí nós destacamos, dentro do Pai Nosso,
o pedido para que sejam perdoadas as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Só que aqui temos um detalhe. Nós pedimos para que sejam perdoadas as nossas dívidas, mas também temos aí uma condição. Qual? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoamos, como é que nós vamos poder pedir que as nossas faltas sejam perdoadas? Aí seria o famoso 2 pesos e 2 medidas. E Deus não age dessa forma. Deus é infinitamente bom e infinitamente justo. Como já foi dito em outras oportunidades aqui na casa, essa bondade infinita de Deus nos permite exercer o nosso livre-arbítrio. Nos permite escolher que caminho trilhar. Mas a justiça de Deus nos força a colher aquilo que nós plantarmos. Então, como é que eu quero colher perdão para as minhas faltas, se eu não semeio o perdão com relação aos meus irmãos? Só interessa a parte em que Deus é infinitamente bom e o infinitamente justo. Como é que fica? Quando dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós pedimos a Deus exatamente aquilo que oferecemos aos outros. Se desejamos misericórdia divina, precisamos aprender a ser misericordiosos. Essa ilustre figura, que tanto lutou pacificamente, também nos seus estudos na Europa, conheceu e procurou conhecer também sobre Jesus. E ele disse assim: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Meus irmãos, quanto já foi produzido e quanto já havia sido produzido àquela época, em termos de ensinamentos, em termos religiosos, para Gandhi chegar ao ponto de dizer isso. Se tudo se perdesse, tudo, e só escapasse, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque foi ali que Jesus trouxe muitos e importantes ensinamentos. Foi ali que Jesus falou do Pai Nosso. E foi ali um momento marcante para a humanidade. E o próprio Gandhi reconheceu isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º traz alguns recortes interessantes que nós trouxemos e que ilustram bem a questão do perdão. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Dizem que nós devemos elogiar em público, criticar em particular. Não precisamos humilhar, não precisamos repreender em público, não precisamos rebaixar um irmão para nos sentirmos elevados. Pelo contrário,
é de grande mérito conseguir levantar o nosso irmão, conseguir perdoar, orientar um irmão. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão, pelo reconhecimento que ele vai ter diante do nosso comportamento. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E o que Jesus disse? Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer que nós devemos impor um limite de 70 vezes, 7 vezes para perdoar nosso irmão, nossos irmãos? E aí eu vou pegar uma cadernetazinha e vou começar a contabilizar. Quem der o azar de chegar na primeira depois do limite, está perdido. Vai ser essa a nossa contabilidade, não? Não. Com isso, Jesus quis deixar a mensagem muito clara de que o perdão não deve ter limite. Nós devemos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Se nós erramos, nós queremos também ser perdoados. E nós devemos reconhecer que os nossos irmãos também são imperfeitos. Então, o que nós queremos para nós, nós devemos querer para os nossos irmãos. Então, se nós queremos indulgência, se nós queremos o perdão, é isso que nós precisamos oferecer. É fácil? Não. Sabe por que também não é fácil? Porque normalmente quem nos fere é alguém próximo. Sabe por quê? Porque são essas pessoas que nos importam. E quando essas pessoas nos importam, nós esperamos que elas ajam corretamente conosco. E a partir disso, nós criamos uma expectativa de comportamento. Acontece que, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para agir conforme nós gostaríamos que elas agissem. Às vezes, na visão delas, a forma de agir delas é a correta e não a nossa. E aí nós temos um dilema. O nosso irmão acha que a forma de agir dele é a correta. Nós achamos que ele deveria agir da forma que nós esperávamos. E quem garante que a nossa forma é a correta? Quem garante que não somos nós que precisamos nos corrigir? Não somos nós que precisamos nos desculpar, pedir perdão? E muitas vezes o que acontece é um pequeno desentendimento gera um afastamento, por vezes, de uma vida inteira. Por quê? Porque o orgulho é mais forte. Nós pensamos assim: ah, mas não fui eu que errei. Quem errou foi ele, ou ela. Eu estou certo. E aí a outra pessoa pensa o quê? Da mesma forma. E agora? Como é que nós vamos resolver? Quem vai dar o primeiro passo? Quem vai abrir mão do orgulho,
da vaidade e escolher o entendimento, a reaproximação. E aí, certa vez, um amigo me colocou um questionamento muito válido, especialmente para essa hora. Você quer ter razão ou ser feliz? Chega um momento em que nós vamos precisar decidir. Às vezes, nós até temos razão. Mas a que preço nós vamos manter essa razão? Ao preço de perder um ente querido? De nos afastar de quem é importante para nós? De acolher o nosso irmão? Aceitar a opinião dele, ainda que discordemos dela? É um preço muito caro para nós pagarmos. E ainda mais, como espíritas, sabendo que, se determinada pessoa faz parte da nossa vida, do nosso trajeto nessa existência, algum motivo existe. Não existe acaso na obra de Deus. E se nós precisamos nos entender com esta pessoa, isso vai acontecer. Se não for nessa vida, será numa próxima. Por que não adiantar o processo? Por que não refletir e pensar assim: eu não quero recomeçar essa briga, essa batalha, esse desentendimento, numa nova vida. Imagina se esse colega de trabalho, numa próxima existência, encarna como meu pai, ou meu filho, ou meu irmão, ou minha esposa. E aí? Será que nós vamos nos submeter a mais esse período de desgaste, ou vamos preferir o entendimento? Aí, meus irmãos, é onde entra o nosso livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio tem consequências. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Condenado a quê? A castigo eterno? Não. A reparação. Essa sim, dessa ninguém escapa. Nós vamos precisar resolver o problema. E com que direito reclamaríamos o perdão das nossas faltas, se nós não conseguimos oferecer isso aos nossos irmãos? Olhe, eu não lhe perdoo, mas Deus, eu preciso de perdão. Aí fica estranho. Nós precisamos viver isso dentro de nós. Trabalhar isso dentro de nós. A prática do perdão. Nós precisamos desenvolver. Porque o perdão não é um momento na nossa vida. O perdão é um processo. Não é o ponto de chegada, é o processo. Porque não adianta dizer, eu perdoo, mas está anotado na minha agenda. Isso é perdão? Não. Eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Isso é perdão? Não. Ah, mas então eu vou ter que chamar para tomar café na minha casa, andar abraçado. Não.
Não. Porque isso não seria verdadeiro. E o perdão significa lembrar do que se passou. Porque perdão não é esquecimento. A gente costuma brincar dizendo que perdão não é esquecimento. O nome disso é Alzheimer. Né? Que isso é um dos sintomas, clinicamente falando. Mas o perdão não é esquecer, é lembrar daquele fato, não permitindo mais que aquele fato nos tire do nosso centro, do nosso eixo, que nos tire a paz. O fato existiu, mas eu escolho perdoar. Eu escolho pedir perdão. Vai apagar o passado? Não. Mas vai nos permitir trilhar um novo futuro. E é para frente que nós caminhamos. O passado é aprendizado, não é prisão. E mais um recado muito claro. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. A conta chega. Nós teremos que pagar os nossos débitos. Por que não escolher já começar o parcelamento? Porque à vista nós não vamos conseguir pagar. Nós não vamos sair perfeitos desta encarnação. Isso é um fato. Eu costumo dizer assim, se eu conseguir encerrar essa encarnação pelo menos uns 2 degraus acima do que eu comecei, eu já estou me sentindo bem. O importante é nós progredirmos, não estacionarmos. Voltar não vai acontecer. Regredir não vai acontecer. Mas nós precisamos nos mexer, nos movimentar para progredir, não estacionar. E aqui um recado, meus irmãos, claro, direto, objetivo para os espíritas. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, cediu. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis, senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Recado mais claro do que esse, impossível. Pois que vos dizeis espíritas, cediu. Então, o espiritismo não salva ninguém. O espiritismo nos dá ferramentas, nos traz esclarecimentos, nos direciona. Mas a escolha é nossa, sempre, sempre. A escolha é nossa. O nosso caminho da perfeição não se faz aqui dentro da casa espírita, se faz lá fora. De todos os 7 dias da semana, com 24 horas, são 168 horas. Se nós passamos 2 horas no centro espírita, sobram 166 para nós definirmos se estamos no caminho correto ou não. Então, o nosso progresso se faz lá fora, no diálogo, na troca de ideias, nos embates, no trabalho, na escola, em casa,
lidando com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos desafetos. É lá que nós vamos exercitar as lições de Jesus. E complementa dizendo: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Aí fica a reflexão para cada um de nós. Nós já estamos conseguindo dormir desta forma, sem nada ter contra o nosso próximo. E isso é algo íntimo, cabe a cada um de nós conhecer. Eu não preciso demonstrar isso para ninguém. É na minha conversa com Deus, ao encerrar o dia, que eu vou abrir o meu coração e dizer: Senhor, obrigado por encerrar o meu dia sem ter nada contra o meu irmão. Ou também dizendo: Senhor, eu encerro o meu dia reconhecendo que ainda não me livrei de todo sentimento ruim para com o irmão, mas eu estou trabalhando nisso. Porque também está lá no Evangelho que o verdadeiro espírita é aquele que trabalha para domar as suas más inclinações. Ora, se eu trabalho para domar as minhas más inclinações, significa que elas existem. E reconhecer que nós temos más inclinações é um passo importante, fundamental, para que nós possamos progredir. Eu só posso trabalhar o perdão se eu reconheço que isso é um problema, que isso é um desafio. Se eu digo que eu não guardo mágoa de ninguém, que eu perdoo todo mundo, né? Que quem me faz mal eu deixo para lá, eu oro por todo mundo, tudo está às mil maravilhas, eu vou dizer: o que é que está fazendo aqui? Está no planeta errado. Nós temos que trabalhar, e muito, pelo nosso progresso e pelo progresso da humanidade. No livro Nosso Lar, tem uma passagem que diz assim: há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus é problema sério. Não se resolve com conversas. Não se resolve com promessas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mexer e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Não é fora, é dentro de cada um de nós. São esses fardos que nós precisamos remover, é esse peso de que nós precisamos nos livrar. Então, o problema do perdão com Jesus é problema sério. Nós precisamos encarar com seriedade. Nós precisamos reconhecer que esse é o caminho, não existe outro. E Emmanuel vem arrematando dizendo assim: em suma, para quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver melhor. Não é uma vez ou outra, é constantemente. Por quê? Nós vamos errar constantemente. Os nossos irmãos vão errar constantemente.
Porque isso faz parte do caminho. Isso faz parte do progresso. Perdoar também. Essa figura ilustre afirmou que fora da caridade não há salvação. Mas aí nós juntamos com outra afirmação, dessa vez de Santo Agostinho, que disse que não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão. E se nós juntarmos esses dois recados, fora da caridade não há salvação. Não há caridade sem perdão. Ora, de acordo com o raciocínio lógico, podemos deduzir que fora do perdão também não há salvação. Se a caridade, se o perdão está dentro da caridade, a caridade dentro da salvação, por consequência, não há salvação sem perdão. Por quê? Perdoar é um ato de amor. Pedir perdão é um ato de amor. E lembram quando Jesus foi questionado a respeito do maior mandamento? Amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E temos um segundo semelhante a ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o perdão é um ato de amor. Vejam como tudo está entrelaçado. O perdão, o amor, a caridade, a salvação, o progresso. Tudo isso no caminho da perfeição. No Livro dos Espíritos, a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Kardec pergunta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Reforçando a ideia do perdão, da necessidade do perdão no caminho para a salvação. No episódio em que populares cercavam a mulher acusada de adultério, na intenção de apedrejar-lhe, Jesus disse: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa sentença de Jesus faz da indulgência um dever para nós, porque não há ninguém que não precise de indulgência. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Ora, eu reclamo da atitude de alguém, por exemplo, no trânsito. Eu reclamo quando alguém avança um sinal vermelho e não parou na faixa de pedestre enquanto eu era o pedestre. Mas quando eu entro no carro, eu faço exatamente a mesma coisa. Me faz lembrar daquele desenho de antigamente que tinha o Pateta, do Walt Disney, que ele era um cidadão modelo, exemplar, andava todo certinho, mas quando se sentava ao volante de um carro, ele se transformava na figura de um monstro, que fazia absurdos enquanto dirigia. Quando saía, voltava a ser aquele cidadão pacato e cordial. Quantas vezes nós não fazemos isso? No trânsito e fora dele.
tentamos passar uma imagem, mas que interiormente somos outra. Exigimos de alguém um comportamento que nós não entregamos. Ora, para que eu possa exigir de alguém, eu tenho que exigir primeiro de mim. É preciso que eu pratique aquilo para que eu seja coerente com a minha cobrança. É isso que está resumido aqui. Alguém atirou a pedra na mulher? Não. Todo mundo começou a sair de fininho. Por quê? Porque apontar o erro dos outros é fácil. Mas reconhecer o nosso é bem complicado. Quem são os nossos ofensores que nós devemos trabalhar o perdão para eles? Antigos desafetos, espíritos com os quais temos débitos, companheiros de provas, almas que precisam se reconciliar. Vejam, quando a gente fala de espíritos com os quais criamos débitos, vejam, nós criamos os débitos. De repente, aquele espírito está devolvendo o que anteriormente nós causamos a ele. Então, se nós pararmos para pensar friamente, nós somos os responsáveis pela ofensa que ele está nos fazendo. Podemos pensar dessa forma. Mas ainda que não pensemos diretamente que somos os responsáveis, mas pelo menos nós devemos refletir na ideia de quebrar esse ciclo. Porque senão vai ficar de que jeito? Um lado ofende, o outro devolve. O outro manda de volta, o outro rebate. Até quando? Indefinidamente? Outra figura importante, que nos trouxe ensinamentos importantes na oração, a chamada oração de Francisco de Assis. Vejam que grandeza, meus irmãos. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Vejam a quebra, a ruptura de procedimento. Onde há ofensa, devemos levar o perdão. E mais adiante ele ainda completa. É perdoando que se é perdoado. Ou seja, é preciso que nós iniciemos o processo, para que o processo retorne a nós. O é perdoando vem primeiro. O ser perdoado vem depois. E por fim, essa cor não ajudou, mas nós vamos lá. O aprendiz de Jesus, que ama e auxilia, esclarece e perdoa, guardando a visão da eternidade, é a garantia da regeneração do mundo. Palavras de Emmanuel. E complementando, Meimei nos traz uma lição curta, simples e objetiva. Quem perdoa, vence. Vence o quê? Ou vence quem? Vence o ofensor? Não. Vence a si mesmo. Porque esse é o nosso objetivo. Nós não precisamos vencer a ninguém, além de nós mesmos. Essa é a nossa batalha diária. É para isso que nós viemos a esse mundo,
É para isso que nós buscamos o esclarecimento. É para isso que toda sexta-feira nós saímos de casa para chegar a esta casa de oração e sermos agraciados com as boas vibrações, as boas energias, e que nós possamos ser multiplicadores dessas boas energias no retorno aos nossos lares, no convívio do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos amigos. E que Jesus nos permita nos reunir mais uma vez na sexta-feira que vem. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.